E fala galera, beleza? Nesse vídeo eu falo para vocês sobre o que vai acontecer em Como Mágica 2. Então, bora lá. Uma das coisas que podem acontecer no filme é a volta do Lobo de Fogo, pois quando o Wally derrota o Lobo de Fogo sendo o Jizou, os dois caem na água e afundam, mas nós não vimos o Lobo de Fogo morto, só vimos ele caindo e não morto, tipo, não aparece o corpo lá no chão estirado. É igual a regra dos filmes, sem corpo, sem morte, tanto que no final do filme aparece o Wally todo machucado e queimado, mas os outros Jizou vão lá e curam ele. Será que depois que o Lobo de Fogo caiu junto com o Wally na água, ele tenha pegado um dos brotos de luz do próprio Wally sem perceber? Já que como o Wally era um Jizou, provavelmente ele também criava os brotos de luz igual os outros Jizou original. Então quando eles estavam caídos na água, o Lobo de Fogo poderia ter pegado um broto e se ter transformado em um peixe e ter ido, embora dali. Tem uma grande possibilidade disso acontecer, pois não vimos ele realmente morto, ou o corpo dele. Outra coisa que pode acontecer é a expansão do universo de Como Mágica. No filme vemos que existem diversas espécies de animais, como os Pulgos, o Javan, os Buggles, os Jizou e mais alguns outros. Mas na continuação do filme eles poderiam encontrar outros animais diferentes, já que no filme mostra a maioria dos animais que são terrestres e um outro ali aqui que é aquático. Na continuação do filme eles poderiam explorar biomas diferentes, como por exemplo um bioma de neve onde podem existir diversos animais diferentes, ou um bioma aquático, mas bem no fundo do oceano onde podem existir diversos animais diferentes e bem assustadores. Podem aparecer também animais quase extintos ou pré-históricos, como por exemplo dinossauros, mamutes, preguiças gigantes, tigres dentes de sabre e muitos outros animais que existiram milhões de anos atrás. A terceira coisa que poderia acontecer no segundo filme é o surgimento de humanos, pois o maior inimigo dos animais e das plantas é sempre o ser humano. Seria muito interessante se por ali aparecessem homens das cavernas descobrindo o lugar e começassem a sobreviver por ali. Provavelmente seria muito semelhante com os Croods, só que nesse caso ia focar nos animais combatendo os homens das cavernas para eles não matarem ou devorarem todo aquele local. A quarta coisa que poderia acontecer é os seres humanos, só que inteligentes, aparecerem por ali. Esses humanos poderiam ser colonizadores, como foi com os portugueses aqui no Brasil em 1500. Seria muito interessante se isso acontecesse, pois dependendo da situação, os humanos podem querer desmatar as plantas dos animais para viverem ali, assim construindo casas, prédios e outros móveis, tanto que só imagina isso. Se o homem descobrir o broto de luz e como ele funciona, o cara simplesmente pode virar qualquer animal e enganar todos os animais fingindo que é do bem, mano. Isso com certeza seria um baita plot twist, um problema gigante para todos os seres da floresta. E para resolver isso, provavelmente ia ser muito difícil, até poderia acontecer uma guerra entre animais e humanos pelo controle da floresta. A quinta coisa que poderia acontecer também era o cruzamento de animais. Sei que talvez poderia ser meio estranho e tudo, tanto que meio que já exploram um pouco disso, em Zootopia 2. É tipo, por exemplo, a Eve e o Wally, acabarem se apaixonando e terem filhos. Eu sei que talvez poderia ser meio estranho, porque ele é um pulco e ela é um pássaro, mas como já surgem vários tipos de animações ou filmes que falam sobre cruzamento, assim, de animais que geram meio que um outro ser, ou meio que uma mistura, um híbrido, talvez possa acontecer isso também. Não sei se seria uma ideia muito legal, só tô aqui jogando, assim, teorias e ideias do que pode acontecer. E não seria, assim, muito estranho se os caras pensassem nisso, porque tem muita gente fazendo, tipo, se a Eve e o Wally tivessem filhos, tudo, aí poderia, tipo, ter um bicho metade pulco, metade pássaro, sabe, metade Javan, não sei, outros bichos também terem cruzamentos e serem tipo uma mistura, sabe, serem algo bem diferente do que já existe. Então poderiam até que explorar isso, a questão de cruzamento de animais, já que agora todos conseguem viver juntos, em sociedade. Então com certeza seria bem estranho, seria bem legal, na verdade, se isso acontecesse, esse cruzamento de animais. Seria um pouco estranho, no começo, mas talvez depois acostumaria, eu acho, não sei, é uma possibilidade. Raposa e coelha? Eu, hein? Cara, tem tantas possibilidades do que pode acontecer que só pensando um pouco dá pra criar 1000 teorias sobre isso. Falando sobre o filme, o primeiro longa, a partir do momento em que ele lançou, ele foi muito rápido para o top 1 da Netflix e está top 1 entre outros países também. Como a animação está sendo um grande sucesso, acho muito improvável que a Netflix não dê uma continuação para esse filme. Mas infelizmente ainda não confirmou uma sequência, mas com certeza vai ter. E porque pelos números e recordes batidos, tenho certeza que logo logo com o Mágica 2 vai ser confirmado e é tudo questão de tempo. Tanto que também a mensagem do próximo filme pode ser sobre como nós seres humanos estamos estragando, a floresta, a humanidade. Eu sei que pode ser algo meio clichê,
Mas, poxa, seria muito legal mostrar, tipo, os humanos acabaram destruindo, tipo, tudo aquilo que é belo, sabe? Matando os peixes, os animais, as matas, as frutas, né? Então, tipo, o humano destruindo tudo, sabe? Destruindo tudo que é belo, porque, poxa, a animação de Como Mágica é insano, tipo, é muito lindo. Você viu aquela água? Tá de sacanagem. Impressionante demais essa cena. Olha essa geometria. Então, se o humano destruir tudo isso, cara, tipo, vai mostrar o quanto a gente tá estragando a Terra, o que é o que tá acontecendo, né, atualmente. Então, seria muito legal se a mensagem do segundo filme fosse nós, seres humanos, que nós estamos estragando, né, a perfeição que é a natureza, né? Então, seria muito legal se a continuação Como Mágica os humanos fossem os vilões. Mas, enfim, qual a sua teoria para o próximo filme? Deixa aqui nos comentários.